Glória a Deus. Eles abrem lojas. Eles fazem casa de aluguel com o dinheiro dos membros da igreja. E não ajuda os necessitados, não ajuda os mendigos, não ajuda o pai de família, a mãe de família. Não ajuda o órfão, não ajuda a viúva, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro. Mas Deus vai cobrar dessa cambada. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, então a Igreja Católica ela se corrompeu. Ela passou a cobrar indulgências. Ela passou a vender cargos eclesiásticos. A Igreja Católica também passou a adorar imagens de escultura. Ela se corrompeu. E foi necessário uma reforma na Igreja Católica. E Deus levantou um homem que através dele surgiu o protestantismo. Protestantismo vem de protestante, né? As pessoas receberam o nome durante a reforma de protestante, né? E a reforma recebeu o nome de protestantismo. E a reforma veio através de Martim Lutero. Então, queridos e amados irmãos, eu quero falar para vocês sobre quem foi Martim Lutero. E também eu quero falar a história de Martim Lutero, né? Eu quero falar sobre a reforma na Alemanha, porque a reforma aconteceu na Alemanha. Então quero falar para vocês quem foi Martim Lutero, a história de Martim Lutero. Eu quero falar também sobre as 95 teses de Martim Lutero. E quero falar também sobre a reforma na Alemanha. Amém? Martim Lutero, né? Muitas pessoas chamam ele de Martim Lutero. Eu também tenho o costume de chamar de Martim Lutero. E outros gostam mesmo de chamar só de Lutero, né? Quando se fala de Martim Lutero, muitos falam assim, Lutero. E outros chamam ele mesmo pelo seu nome, Martinho Lutero, né? Então, Martinho Lutero foi o grande líder da reforma na Alemanha. Martinho Lutero foi o grande líder da reforma na Alemanha. Preocupado com a salvação da sua alma, descobriu na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. Essa descoberta mudou toda a vida e o curso da história de Martinho Lutero. Martinho Lutero, senhoras e senhores, ele tinha um sonho de ser advogado. Mas, certa feita, ele estava diante de uma tempestade onde estava caindo raios por todos os lados. E no meio daquela tempestade que estava caindo um raio por todos os lados, ele fez uma promessa, ele fez um juramento, que se Deus lhe salvasse, ele ia se tornar padre da Igreja Católica. Mas o sonho dele era ser advogado. Então, Deus lhe salvou daqueles raios e ele se tornou padre da Igreja Católica. E quando ele se tornou padre da Igreja Católica, ele começou a ler a Bíblia e ele descobriu várias verdades bíblicas. E dentro dessas verdades bíblicas, ele leu a epístola de Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que está escrito assim: mas o justo viverá pela fé.
Ao ler Romanos capítulo 1, versículo 17, mudou toda a história de Martinho Lutero. Mudou a sua vida. Amém? Então vamos lá. Martinho Lutero nasceu em 1483 e faleceu em 1546. Ele nasceu em Sleben, na Alemanha, de família camponesa. Martinho Lutero diplomou-se em filosofia e entrou para a ordem dos frades agostinianos. Foi sacerdote, doutor em teologia e professor de universidade. Mais tarde, por não negar suas convicções, foi excomungado pelo Papa. Traduziu para o alemão o Novo Testamento e mais tarde a Bíblia toda. Martinho Lutero casou-se com uma ex-freira. Queridos amados irmãos, Martinho Lutero, quando conheceu Romanos capítulo 1, versículo 17, mudou toda a sua vida, porque ele era padre da Igreja Católica. Martinho Lutero foi um ex-monge da Igreja Católica. Martinho Lutero, ele tinha um sonho de ser advogado. E como eu disse aqui para vocês, que Deus lhe salvou dos raios que estavam caindo diante de uma grande tempestade, e ele fez um juramento de se tornar padre da Igreja Católica. Mas Martinho Lutero, ele procurou um meio de se acertar com Deus. Ele procurou um meio de se acertar com Deus e de salvar a sua alma. Por quê, pastor? Porque Martinho Lutero estava preocupado com a salvação da sua alma. E o meio que Martinho Lutero achou para se acertar com Deus foi por intermédio de flagelações, orações longas, jejuns excessivos, através de obras religiosas. Esse foi o meio que ele encontrou de se acertar com Deus. Outro meio também que ele encontrou para se acertar com Deus foi confessando diariamente os seus pecados para o padre. Diariamente, Martinho Lutero ia confessar seus pecados para o padre, mas a culpa do pecado não saía da sua mente. A sua mente lhe acusava 24 horas por dia. Então, lendo as Escrituras, a sua vida foi mudada. Lendo a palavra de Deus, ele descobriu que só Deus tem um poder para perdoar pecados. A Igreja Católica dizia que fora da Igreja Católica não existe salvação. A Igreja Católica pregava e dizia que a autoridade máxima da Igreja estava com o Papa, porque o Papa era a autoridade máxima da Igreja Católica. Martinho Lutero, lendo a Bíblia Sagrada, lendo as escriturísticas sagradas, as escrituras sagradas, ele viu pela palavra de Deus, ele descobriu que a autoridade máxima na igreja é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. A Igreja Católica que dizia que fora dela não existe salvação, que a salvação só vem por intermédio da igreja. A salvação só vem através da Igreja Católica. Martinho Lutero descobriu que a salvação só vem
por intermédio de Jesus Cristo, mediante a fé da pessoa. Como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, de cunho paulino no ano 58 da era cristã depois de Cristo, Paulo disse: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. A salvação é presente de Deus. E a salvação é pela fé. Agora, que fé é essa, pastor Fabiano Santana? Fé salvífica. Fé para a salvação. Martinho Lutero descobriu que a salvação é por intermédio da fé e que a igreja não tem poder para salvar ninguém. Quando Martinho Lutero descobriu isso, lendo as Escrituras Sagradas, lendo a Palavra de Deus, ele denunciou, ele começou a pregar veementemente contra os erros da Igreja Católica. E ele escreveu 95 teses. Martinho Lutero, em 1505, com 22 anos, resolveu tornar-se um monge agostiniano. Sua justificativa para tal ato foi a de que um caminho mais adequado para a salvação era através da vida monástica, mas no convento Lutero não encontrou a paz de espírito desejada. O sentimento de culpa pelo pecado e a sensação de estar sempre debaixo da ira divina fez com que ele se excedesse em jejuns, vigias, flagelações, além do que procurava ser o confessor a toda hora, para se confessar. Em 1512, para tentar minorar a angústia do futuro reformador, seu superior, Staupitz, mandou que ele fosse lecionar filosofia e teologia na nova Universidade de Wittenberg, recebendo para o exercício do cargo o título acadêmico de doutor em teologia. Certa feita, Martinho Lutero disse: a medicina cria pessoas doentes, a matemática cria pessoas tristes e a teologia cria pecadores. Por quê? A palavra teologia significa estudo sobre Deus. O nome Deus no grego koiné quer dizer tel. A palavra logia no grego quer dizer estudo. Então, teologia quer dizer estudo sobre Deus. Por que Martinho Lutero disse que a teologia cria pessoas pecadores? Porque a Bíblia em si já é uma teologia. Martinho Lutero quis dizer que lendo a Bíblia, estudando a Bíblia Sagrada, você descobre o seu pecado. Martinho Lutero quis dizer que a pessoa só descobre seus erros, seus pecados, e se arrepende quando essa pessoa reconhece a autoridade das Escrituras e quando essa pessoa lê a palavra de Deus. Porque a Bíblia em si, ela é uma teologia. Por quê? Porque teologia quer dizer estudo sobre Deus. E na Bíblia tem estudo sobre Deus. A Bíblia fala de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, queridos e amados irmãos, a Bíblia é uma teologia. Embora seja uma teologia rasa, não é uma teologia profunda, qualquer versículo da Bíblia, no que diz respeito aos 1700
e 124 versículos que contém na Bíblia Sagrada, todo versículo da Bíblia é uma teologia. Na Bíblia existe 31.124 versículos. Eu disse que na Bíblia contém 31.124 versículos. Todos os versículos que contém na Bíblia é uma teologia. Embora seja uma teologia rasa, que não se aprofunda muito, né? Não é uma teologia profunda como você estuda na escola teológica, né? Não é uma teologia profunda como a teologia sistemática. Não é uma teologia profunda onde você aprende sobre exegese bíblica, homilética, hermenêutica, angiologia, sateriologia, né? Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, angiologia, que é a doutrina dos anjos, sateriologia, que é a doutrina da salvação, ramatiologia, que é a doutrina do pecado. Então, embora não seja uma teologia profunda, a Bíblia já é uma teologia. Mas vamos lá. No ano seguinte, enquanto lia a carta aos Romanos, Lutero deparou-se com o texto "O justo viverá por fé", e concluiu que a justiça de Deus não se refere ao fato de que Deus castiga os pecadores, mas que a justiça do justo não é obra sua, mas um dom ou dádiva de Deus. O crente vive pela fé, não porque seja justo em si mesmo, ou porque cumpra as exigências da justiça divina, mas porque Deus lhe dá esse dom. A fé não é uma qualidade do homem pelo qual ele merece uma recompensa da parte de Deus. Então, Martinho Lutero adquiriu conhecimento das Sagradas Escrituras. Por mais de 4 anos, Lutero trabalhou em Wittenberg, sem romper com a Igreja Católica. Até que em 1517 apareceu nas cercanias da cidade um homem chamado João Tézel, enviado para vender indulgências. Esse homem aqui, por nome João Tézel, ele foi enviado pelos papas da Igreja Católica e pelos bispos. Ele foi enviado pelos papas e pelos bispos para vender indulgências emitidas pelo Papa. Tézel afirmava, entre outras coisas, que aqueles que comprassem as suas indulgências ficariam mais limpos que Adão antes de pecar. Olha o que esse camarada dizia. Ele saía vendendo indulgências nas cercanias da cidade, e ele dizia o seguinte: aqueles que comprarem as minhas indulgências, porque essas indulgências que ele foi vender nessas cercanias da cidade eram indulgências emitidas pelo Papa. Tézel dizia o seguinte: aqueles que comprarem as minhas indulgências ficarão mais limpos dos seus pecados do que Adão antes de pecar. Olha que heresia que Tézel pregava nas cercanias da cidade, por onde ele vendia as indulgências que o Papa emitia e dava para ele vender. Antes de pecar, essas indulgências, em última análise, ofereciam diminuição das penas do purgatório. Diminuição das penas do purgatório. Meus queridos e amados irmãos, assim como a Igreja Católica
vendia indulgência e eles se corromperam. Muitas igrejas que se diz evangélicas se corromperam também. Então, Tésio pregava nas cercanias da cidade e dizia que aqueles que comprassem suas indulgências ficariam mais limpos dos seus pecados do que Adão. Então, queridos amados irmãos, a Igreja Católica se corrompeu. Em última análise, ofereceu diminuição das penas do purgatório, até para os parentes já mortos. Sabe que Tésio dizia para a igreja? Para os pobres, para os membros da Igreja Católica e para os povos, ele dizia que aqueles que comprassem as suas indulgências, os parentes daquelas pessoas que estavam no purgatório, receberiam o perdão dos seus pecados. Até para os parentes já mortos, tão pronto a moeda caísse no cofre. A moeda caísse no cofre. A alma saía do purgatório. Ao saber do fato, Lutero se indignou, uma vez que o tráfico das indulgências estava desviando o povo do ensino a respeito de Deus e do pecado, enfraquecendo seriamente a vida moral do povo, decidiu então enfrentar tão grande erro e absurdo e abuso por parte dos bispo e papa da Igreja Católica. Martinho Lutero, assim que ficou sabendo que Tésio estava vendendo as indulgências nas cercanias da cidade para o povo, Martinho Lutero achou um absurdo, achou um grave erro por parte dos papas e dos bispos da Igreja Católica. Então Martinho Lutero se levantou contra essas heresias, contra esses erros da Igreja Católica e resolveu enfrentar esses erros. Agora imagine um homem só combatendo a corrupção. Um homem só combatendo a heresia, o roubo da Igreja Romana. Martinho Lutero. Nas universidades medievais, era costume impor em lugares públicos a defesa ou ataque de certas opiniões. Esses escritos eram chamados de teses, nas quais se debatiam as ideias e se convidava todos os interessados para uma discussão acadêmica. No dia 31 de outubro de 1517, véspera do Dia de Todos os Santos, quando muita gente comparecia à igreja do castelo de Wittenberg, Martinho Lutero fixou nas portas dessa igreja 95 teses. Martinho Lutero pregou, afixou nas portas da igreja romana, nas portas da igreja católica, 95 teses, que deviam servir de base para um debate acadêmico, onde atacou principalmente a prática das indulgências, amém? Onde atacou principalmente a prática das indulgências, declarando que esta não podia perdoar a culpa de ninguém, declarando que esta não tinham poder para remover a culpa do pecado, declarando que estas não tinham autoridade, poder para perdoar pecado de ninguém, declarando que estas não tinham poder para remover a culpa ou afetar a situação das almas no purgatório, e que o cristão arrependido tinha um perdão vindo diretamente de Deus. Segundo Martinho Lutero,
se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, porque os papas da Igreja Romana, diziam que tinham poderes para tirar essa alma do purgatório. Aí o que Martinho Lutero fez? Segundo Martinho Lutero, se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, ele tinha que utilizar esse poder não por razões triviais, como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor, e assim fazê-lo gratuitamente. Essa tese foi a tese de número 82. A venda de indulgência que Lutero atacou havia sido autorizada pelo Papa em troca de que a metade do produto fosse enviada para os cofres da igreja. Com esse dinheiro, o Papa Leão X sonhava com o término da Basílica de São Pedro. Sobre este assunto, Martinho Lutero ainda declarou: o certo é que o Papa deveria dar o seu próprio dinheiro aos pobres, de que uns vendedores de indulgência tiravam. O que Martinho Lutero dizia? Martinho Lutero dizia o seguinte: os papas deveriam dar o dinheiro dos quais os vendedores de indulgências tiravam dos pobres. Martinho Lutero pregava o amor ao próximo. Martinho Lutero pregava e dizia: os papas da Igreja Católica